Desvendando os fundos imobiliários, guia completo para investidores. Olá, investidores! É o Marcelo Moura na área, e no vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça no mundo dos fundos imobiliários. Isso mesmo, preparei um guia completo para você entender tudo sobre esse tipo de investimento que tem ganhado cada vez mais espaço na carteira dos brasileiros. Se você está cansado da poupança rendendo menos que a inflação e quer diversificar seus investimentos com segurança e rentabilidade, os fundos imobiliários podem ser a solução. Mas calma, eu sei que o mundo dos investimentos pode parecer assustador no começo, com tantos termos e siglas complicadas. Por isso, eu vou te explicar tudo tintim por tintim, de um jeito fácil e descomplicado, para você sair daqui craque em fundos imobiliários e pronto para começar a investir com confiança. Então, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização e compartilha com aquele seu amigo que também quer turbinar as finanças. Vamos começar nossa jornada pelos fundos imobiliários, desvendando os famosos fundos de tijolo. Imagine só, você, investidor, se tornando dono de um pedacinho de um shopping gigante, um prédio comercial imponente ou até mesmo um galpão logístico super moderno, sem precisar desembolsar uma fortuna para comprar o imóvel inteiro. Parece sonho, né? Mas é a pura realidade com os fundos de tijolo. Nesse tipo de fundo, o seu dinheiro, junto com o de outros investidores, é usado para comprar imóveis físicos, que podem ser desde edifícios comerciais a shopping centers, galpões logísticos e até mesmo hospitais. E a melhor parte? Você recebe uma renda passiva todo mês, como se fosse um aluguel, proporcional à sua participação no fundo. É como ter um imóvel trabalhando para você, sem dor de cabeça com inquilinos, reformas ou IPTU. Mas calma! Não pense que você precisa ser milionário para investir em fundos de tijolo. Com valores acessíveis, você pode adquirir cotas desses fundos e começar a construir o seu patrimônio no mercado imobiliário. E o melhor, com a segurança de ter um gestor especializado cuidando de tudo para você, desde a escolha dos imóveis até a administração e locação. E para quem busca diversificação, os fundos de tijolo são uma ótima opção. Você pode escolher fundos com diferentes tipos de imóveis, localizados em diversas regiões do país, reduzindo os riscos e aumentando o potencial de retorno do seu investimento. Então, se você busca uma forma inteligente e acessível de investir em imóveis, os fundos de tijolo são uma excelente porta de entrada para o mercado imobiliário. Se você é do time que busca segurança e previsibilidade nos investimentos, os fundos de papel são a pedida certa. Esqueça aquela ideia de tijolos e cimento, porque aqui o investimento é em títulos imobiliários, como os famosos CRIs e LCIs. Calma, eu explico. Imagine que um grande empreendimento imobiliário precisa de dinheiro para finalizar uma construção ou iniciar um novo projeto. Em vez de pedir um empréstimo tradicional a um banco, eles emitem títulos como os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, e os LCIs, Letras de Crédito Imobiliário, que são como pedacinhos da dívida do empreendimento. E é aí que você entra, investidor esperto. Ao investir em um fundo de papel, você está, na verdade, comprando esses títulos e emprestando dinheiro para o mercado imobiliário. Em troca, recebe uma remuneração fixa, definida no momento da aplicação, como se fosse um aluguel pelo seu dinheiro. A grande vantagem dos fundos de papel é a segurança. Os CRIs e LCIs, por serem lastreados em imóveis, oferecem um risco menor de calote, além de contarem com a proteção do FGC, Fundo Garantidor de Créditos, em alguns casos. É como ter a certeza de que o seu aluguel será pago em dia, sem sustos. E não para por aí. Os fundos de papel também são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, o que significa mais dinheiro no seu bolso no final do mês. É ou não é um investimento de dar inveja? Então, se você busca uma aplicação segura, com rentabilidade acima da média e isenta de imposto de renda, os fundos de papel são a escolha perfeita para você.
No próximo capítulo, vamos desvendar os fundos de fundos e entender como eles podem diversificar ainda mais a sua carteira de investimentos. Chegou a hora de falarmos sobre os fundos de fundos, a solução perfeita para quem busca diversificação no mundo dos investimentos imobiliários sem abrir mão da praticidade. Imagine um fundo que investe em outros fundos, como se fosse uma cesta de investimentos imobiliários completa, com diferentes estratégias e setores. É exatamente isso que os fundos de fundos fazem. Em vez de você, investidor, ter que escolher cada fundo imobiliário individualmente, os fundos de fundos selecionam os melhores FIIs do mercado, de acordo com o seu perfil de risco e objetivos, e criam um portfólio diversificado, com diferentes tipos de imóveis, setores e estratégias de investimento. É como ter um time de especialistas escolhendo a dedo os melhores imóveis para você, sem precisar se preocupar em analisar cada detalhe do mercado imobiliário. É a praticidade e a diversificação andando de mãos dadas. Com os fundos de fundos, você reduz o risco do seu investimento, já que a sua carteira não fica dependente do desempenho de um único fundo imobiliário. É como aquele ditado: não coloque todos os ovos na mesma cesta. E o melhor, você pode encontrar fundos de fundos com diferentes perfis de risco e retorno, desde os mais conservadores, focados em fundos de tijolo com aluguéis estáveis, até os mais arrojados, que investem em fundos de papel com maior potencial de valorização. Então, se você busca diversificação, praticidade e a segurança de ter um gestor especializado cuidando do seu dinheiro, os fundos de fundos são a escolha inteligente para turbinar a sua carteira de investimentos imobiliários. Prepare-se para conhecer os fundos híbridos, a solução perfeita para quem busca o equilíbrio perfeito entre os fundos de tijolo e os fundos de papel. Imagine um fundo que te permite investir em imóveis físicos e, ao mesmo tempo, aproveitar as vantagens dos títulos imobiliários. É exatamente isso que os fundos híbridos oferecem, o melhor dos dois mundos em um único investimento. Com os fundos híbridos, você diversifica sua carteira e potencializa seus ganhos, recebendo renda passiva com aluguéis de imóveis físicos e, ao mesmo tempo, lucrando com a valorização dos títulos imobiliários. É como ter um pé em cada canto, aproveitando as melhores oportunidades do mercado imobiliário. Imagine, por exemplo, um fundo híbrido, que investe em um prédio comercial e, ao mesmo tempo, aplica parte do seu patrimônio em CRIs. Você recebe aluguel do prédio e ainda se beneficia da valorização dos CRIs, que acompanham o crescimento do mercado imobiliário. É a combinação perfeita para quem busca segurança e rentabilidade acima da média. E a flexibilidade dos fundos híbridos não para por aí. Eles podem investir em diferentes tipos de imóveis, como shoppings, galpões logísticos, hospitais e até mesmo projetos em desenvolvimento. E também em uma variedade de títulos imobiliários, como CRIs, LCIs e outros. Essa diversificação estratégica reduz o risco do seu investimento e aumenta o potencial de retorno, permitindo que você aproveite as melhores oportunidades do mercado imobiliário, independentemente das condições econômicas. Então, se você busca um investimento completo, que combine a segurança dos imóveis físicos com a rentabilidade dos títulos imobiliários, os fundos híbridos são a escolha ideal para você. Prepare-se para desbravar o mundo dos fiagros, os fundos imobiliários que te conectam ao campo e te permitem colher os frutos do agronegócio, um dos setores mais promissores da economia brasileira. Se você busca diversificação e rentabilidade, os fiagros são a escolha perfeita para você. Esqueça aquela ideia de que investir no agro é só para quem tem fazenda. Com os fiagros, você se torna dono de um pedacinho de terras produtivas, fazendas, plantações e outros ativos do agronegócio, sem precisar sair da cidade ou entender de agricultura. Mas como os fiagros funcionam na prática? É simples. Eles investem em ativos imobiliários relacionados ao agronegócio,
como terras rurais, fazendas, silos, armazéns e outros imóveis utilizados na produção agrícola. Esses imóveis são alugados para produtores rurais, gerando renda para os cotistas do fundo. É como se você estivesse alugando sua terra para um agricultor produzir, recebendo um aluguel todo mês, sem se preocupar com o plantio, a colheita ou as variações climáticas. É a maneira mais fácil e segura de investir no agro e lucrar com o crescimento do campo. Além da renda passiva com aluguéis, os fiagros também oferecem a oportunidade de lucrar com a valorização dos imóveis rurais. Com a crescente demanda por alimentos e biocombustíveis, as terras agrícolas tendem a se valorizar ao longo do tempo, aumentando o patrimônio dos investidores. Então, se você busca diversificação, rentabilidade e a chance de investir em um setor estratégico para a economia brasileira, os fiagros são a escolha certa para você. Atenção, investidores experientes! Chegou a hora de desvendar os hedge funds imobiliários, um universo de investimentos sofisticados e estratégias complexas, destinado àqueles que buscam retornos acima da média e não se intimidam com os riscos do mercado. Se você já conhece os fundos de tijolo, papel, fundos de fundos, híbridos e fiagros, como a palma da sua mão, os hedge funds imobiliários podem ser o próximo passo na sua jornada como investidor. Mas atenção! É preciso ter estômago para os altos e baixos do mercado e entender que as estratégias complexas desses fundos podem gerar tanto lucros extraordinários quanto perdas significativas. Diferente dos fundos tradicionais, os hedge funds imobiliários têm maior liberdade para operar no mercado, utilizando instrumentos financeiros sofisticados, como derivativos, vendas a descoberto e outras estratégias complexas, para gerar retornos, independentemente da direção do mercado imobiliário. Imagine um fundo que lucra tanto com a alta quanto com a baixa dos preços dos imóveis, utilizando estratégias de hedge para se proteger das oscilações do mercado. Essa é a essência dos hedge funds imobiliários. Buscar oportunidades de lucro em qualquer cenário, seja em mercados em alta, em queda ou lateralizados. No entanto, é importante ressaltar que os hedge funds imobiliários não são para amadores. É fundamental ter um profundo conhecimento do mercado imobiliário, entender os riscos envolvidos e contar com a assessoria de um profissional especializado antes de se aventurar nesse tipo de investimento. Então, se você é um investidor experiente, com tolerância a riscos e busca retornos acima da média, os hedge funds imobiliários podem ser uma opção interessante para diversificar sua carteira. Prepare-se para conhecer os fundos de desenvolvimento, a porta de entrada para o futuro do mercado imobiliário. Se você busca investimentos inovadores, com alto potencial de valorização e não tem medo de esperar para colher os frutos do seu investimento, os fundos de desenvolvimento são a escolha certa para você. Esqueça aqueles prédios prontos e alugados que você já conhece. Os fundos de desenvolvimento investem em projetos imobiliários inovadores e promissores, que ainda estão em fase inicial, como terrenos para construção, projetos em fase de aprovação ou obras em andamento. É como investir em um terreno baldio que, no futuro, se tornará um prédio comercial imponente, um shopping center movimentado ou um condomínio residencial de alto padrão. É a chance de participar do desenvolvimento de projetos grandiosos e lucrar com a valorização imobiliária ao longo do tempo. Mas atenção! Os fundos de desenvolvimento são investimentos de longo prazo, que exigem paciência e tolerância ao risco. Como os projetos ainda estão em fase inicial, não há garantia de que serão concluídos com sucesso ou que gerarão o retorno esperado. No entanto, para aqueles que acreditam no potencial do mercado imobiliário e buscam retornos acima da média, os fundos de desenvolvimento podem ser uma excelente opção de investimento. É a chance de participar da construção do futuro e colher os frutos de projetos inovadores e transformadores. Então,
Se você busca investimentos com alto potencial de valorização, não tem medo de correr riscos e está disposto a esperar para colher os resultados, os fundos de desenvolvimento podem ser a escolha ideal para você. E aí, investidores? Gostaram da nossa viagem pelo mundo dos fundos imobiliários? Viu só como esse tipo de investimento pode ser a solução para quem busca diversificação, segurança e rentabilidade? Mas antes de sair investindo por aí, lembre-se que é fundamental estudar, pesquisar e entender qual tipo de fundo imobiliário se encaixa melhor no seu perfil de investidor e nos seus objetivos financeiros. Não se esqueça de consultar um profissional especializado para te ajudar nessa jornada e montar uma carteira de investimentos estratégica e vencedora. E aí, curtiu o vídeo? Então já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e compartilha esse guia completo com seus amigos que também querem turbinar as finanças com o poder dos fundos imobiliários. Afinal, investir é para todos, e eu estou aqui para te ajudar a conquistar a sua independência financeira. Até a próxima, investidores!